vamos dar sequência e ver a história de Josué. Mas antes, você já abriu aí no livro de Josué, volta uma página. Na parte digital, não sei como é que faz, mas volta uma página para a gente ver a história final de Moisés. Quero que você pense comigo que ela é o sustento para o argumento da morte de Moisés, é o sustento para o início da história de Josué. Capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Na minha versão tem um título assim, ó, A Morte de Moisés. Verso 1 diz: Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, toda a região que vai do Vale de Jericó à cidade das Palmeiras, até Zoar. Deus pega Moisés, só para lembrar, se recapitular comigo, para você que não acompanhou, entrar no contexto. Ele passou 40 anos no Egito, lembram dessa história? Foi pequeno, teve perseguição, morte de crianças no Egito. A mãe e a irmã de Moisés, vem aquela trama toda, bota Moisés no rio, num cestinho, bem fechadinho, com betume, para a água não entrar. A irmã de Moisés vai vigiando, a filha de Faraó acha, cuida, pede para que ache uma ama de leite, a ama de leite é a própria mãe. A mãe de Moisés cuida de Moisés até uma certa idade, e com 40 anos, durante 40 anos, ou parte grande desses 40 anos, no palácio do Egito. 40 anos depois ele foge, acha que tem uma missão de libertar o povo, isso não dá certo naquele momento, vive 40 anos com Jetro, seu sogro, 40 mais 40, 80, os outros 40 anos de Moisés, os últimos 40 anos de Moisés, é gasto ou é investido, dizendo ao povo que Deus tem uma terra prometida. Tem um lugar para o qual ele quer levar o povo. Tem um lugar que ele plantou no coração de Moisés, com força, e cá para nós. Quando Deus planta algo no nosso coração, é difícil de tirar, não é verdade? Quando é algo que é semeado por Deus, você que é chamado, que é chamada, sabe do que eu estou falando. É algo que às vezes é contra a sua vontade, como foi o caso de Moisés, aliás. Moisés não queria, mas Deus enche o coração dele com aquela palavra, com aquela verdade, com aquele chamado, e Moisés é vencido pela vontade de Deus, cede e passa dali por diante 40 anos, conduzindo um povo para uma terra prometida por Deus, terra que mana leite e mel. 40 anos depois, Moisés já aqui com 40, mais 40 e mais 40, 120, hein? Pensa aí. Aí Deus fala assim, sobe o Monte Nebo. Para mim, eu tenho assim, na primeira parte, eu estou começando a segunda parte dessa série de 40 de Moisés. Eu estou com 43. Subir monte para mim já está difícil, viu? Já está complicado. Moisés está na terceira parte dessa série, dessa trilogia de 40, e na parte final dela. E Deus fala assim, sobe o monte. Se fosse eu ia falar já assim, tem certeza? Não dá para falar cá embaixo, não? E Deus fala, não, sobe o monte. E ele sobe o monte, e Deus lá de cima diz, está vendo tudo aquilo? Essa é a terra que eu vou dar a vocês. Essa é a terra que eu prometi. Você orou durante 40 anos, seu coração incendiado por mim, motivou uma multidão a te seguir, eles estão aqui. E chegou o tempo de entrar na terra prometida, mas você não vai. Você não vai. E é narrado aqui para nós a morte de Moisés. Já ouvi assim um sem número de sermões nesse texto. Tem que ser muito honesto. Eu gostaria muito de dizer algumas coisas que eu vi nos sermões que eu vi. Por exemplo, Deus disse não para Moisés. E quando Deus diz não, é não. Amém? Você pode querer tudo. Você pode fazer tudo que você acha que é certo. Você pode, inclusive, seguir todos os princípios bíblicos. Se Deus disser que é não e ponto final. Ele é soberano. Para justificar esse não, que é cruel, é duro, Deus foi rigoroso com Moisés.
Já ouvi gente dizendo, por exemplo, mas a terra que Moisés foi é muito melhor do que a outra. Ele ainda ia ter que lutar com Jebuseu, Cananeu, ia ter que ter batalha, já estava cansado. Deus não levou ele para a terra prometida, mas levou para Nova Jerusalém, muito melhor. A minha vontade no final de um sermão desse é perguntar para o pregador: queres ir para lá agora? Não é tão melhor assim? Dá vontade de ir agora? Melhor a daqui que manda leite e mel. Então, não é tão verdadeiro esse argumento assim, não convence o coração da gente de que é melhor. A gente sabe que é melhor, a gente crê que a vida eterna vai ser o desfrute, a gente crê no que a gente cantou. Ele venceu a morte, amém? Há uma vitória prometida para nós, mas há um último adversário que não é um convite que Deus deu para nós, é um adversário a ser vencido. A morte não é um caminhozinho bom para convencer crente a passar. A morte é um adversário do nosso Deus, e Ele a venceu. Ele venceu esse último adversário. Nós também venceremos. Mas a morte não é um caminhozinho assim, bonito. A morte machuca, maltrata o coração da gente. A gente tem chorado aí algumas semanas e é difícil de lidar mesmo com a morte dos meninos do Ninho do Urubu. Difícil. Essa semana eu recebi um vídeo com o goleiro, qual é o nome do goleiro? Não lembra? Jonathan? Não sei. Cantando, se Deus fizer, Ele é Deus. Vocês viram? Cantando com outro. Com quem? Guido Massal? Ele é o cara que canta a música original? Ó. Cantando os dois juntos ali. É de rasgar o coração, e eu nem o conheço. Você imagina para a mãe e para o pai. É de dilacerar a alma. A morte não é um convitezinho legal, machuca, maltrata. Esse é o cenário. E Deus diz, você não vai. O texto segue dizendo assim, e o Senhor lhe disse, essa é a terra que prometi, verso 4, sob juramento a Abraão, a Isaque, a Jacó, e ele tira Moisés do negócio aqui, na palavra dele. Deus é sábio demais. Eu gosto dessa trama do livro de Êxodo até Deuteronômio. Gosto dessa trama aqui. Porque fosse eu, Moisés, ia perguntar assim, essa é a terra que prometi a Abraão, Isaque, Jacó, e eu completaria. A mim também, que eu já estava vendo que Deus ia me deixar de fora, o Senhor prometeu para mim também. E ele segue dizendo lá assim, eu a darei aos seus descendentes. Já botou Moisés de fora, Moisés já está sem convite para entrar no negócio. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Está fora. Está fora. E está fora porque Deus é soberano. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Dizem que uma das coisas mais difíceis no luto é a ausência do sepultamento, é não ter o objeto do luto para vivenciar por completo o luto. É essa expectativa de que morreu, mas você tem esperança de que aquilo não aconteça. Essa coisa dizem que é muito desafiador, e eu imagino que seja mesmo. Moisés tinha 120 anos de idade, verso 7, quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué capítulo 1, vai com a sua Bíblia para lá.
Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Aí a gente entende como é que sabiam que Moisés morreu, como é que foi que escreveram isso lá. Também a gente entende que o Pentateuco não deve ter sido todo escrito por Moisés. Difícil de imaginar que o Moisés escreveu sobre sua própria morte. Então alguém participou do Pentateuco, da história da escrita do Pentateuco, mas aqui a gente já entende como é que foi, como é que sabiam que ele morreu. Ninguém subiu com ele, o que aconteceu, não sabe do corpo, não sabe do túmulo, não sabe onde aconteceu nada. Então Deus fala com Josué: ó, Moisés já era, e o próximo é você. Pensa o que é isso? Eu me lembrei, pastor Mauro, enquanto eu pensava, estudava hoje à tarde sobre esse texto, lembrei que quando Mauro Israel morreu, foi uma dor muito grande para nós que fomos ovelhas dele, foi um tempo muito difícil. Me lembrei porque o pastor Mauro Israel, no leito de morte, muito perto de morrer, a gente orava e a gente tinha assim, uma esperança muito grande de que, sendo ele um homem de Deus, Deus faria um milagre grande para glorificar o seu nome. Na verdade, nosso coração estava enganado por nosso desejo, cego por nosso desejo, mas a gente acreditava desse jeito. E o Mauro, muito seguro de Deus, no leito de morte, alguém chega perto dele, ele pede para tirar a máscara de oxigênio que ele tinha, ele afasta a máscara um pouquinho e ele manda uma mensagem para a igreja. Ele diz, com voz fraca, narra quem estava lá vivendo esse momento, ele diz assim: diga ao povo de Israel que marche. A gente recebeu isso, sabe aquele balde de água fria? Assim, ele está preparando a gente para a sua ausência. Eu me lembro que o pastor Jet estava conosco, eu não sei se você lembra desse dia, Mauro. Aí o pastor Jet olhou para nós quando recebemos essa notícia, aí ele disse assim: mas como nós vamos marchar? Aonde está Josué? Você lembra disso? Eu lembro disso, porque a gente não enxergava liderança, a gente não enxergava rumos. O luto, perder uma pessoa querida, uma pessoa amada, é algo muito doloroso, é algo muito, que maltrata muito a gente. Mas nesse caso, e no caso que eu estou citando, a perda era de referência. Você sabe o que é perder referência? É quando morre alguém, quando é tirado alguém, ou é tirado algo da gente, que vai mais do que o alguém ou algo. Vai embora com aquela pessoa a referência, a esperança. Vai embora um monte de coisa com aquilo. Vai embora aquela pessoa que era um ícone de caminhada, de segurança. Morre alguém, por exemplo, que é o provedor financeiro, e além do desespero da dor e da ausência, fica o desespero de como será, o que a gente vai fazer, para onde que a gente vai, o que eu faço amanhã. Para não ficar com referência só em pessoas, perde a casa. Dá uma olhadinha no que dizem as pessoas que perderam a casa, a referência de morar no acidente da barragem de Brumadinho. A pessoa chora e fala: como vai ser minha vida? Eu vivi aqui o tempo todo, eu estava aqui há 30 anos, eu há 40 anos sigo esse rumo, eu só sei viver assim, eu só sei fazer assim, como é que nós vamos fazer amanhã? Não bastasse a dor da ausência de Moisés, perde-se a referência, e viver sem referência é uma lástima, é uma lástima. Nessa ocasião que eu viajei para Goiânia, para passar essa uma semana pregando, foi a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida. Eu era seminarista. Voo de avião é caro hoje, mas era assim, caro ao cubo, antigamente, não é verdade? Difícil de conseguir. Então, uma família como a minha nunca tinha viajado de avião. Viajei naquela ocasião porque os missionários americanos que iam separaram alguns seminaristas, e não separaram porque eu era bacana, não. Jogaram assim, papel para o alto, pegaram o nome, e o meu foi junto. Deve ter sido um negócio desse, que eu nem conhecia os caras, nem os caras me conheciam. Eu fiquei pensando: Deus, por que eles me selecionaram? Deve ter sido o sobrenome. Falaram: isso aqui, Black, mas isso aqui deve ser bom, deve saber inglês a beça. Se lascaram. Pagaram a passagem, se lascaram. Era 1996, eu acho.
e tinha caído um avião da TAM, um Fokker 100, vocês lembram desse acidente? Ele tenta decolar de São Paulo, eu não lembro o aeroporto, não lembro se Guarulhos, Congonhas, ele tenta decolar, e na decolagem tem um problema no reverso dele lá, e ele cai na decolagem, um Fokker 100. Aí eu vou viajar com os caras, quando anuncia qual é o voo, é um Fokker 100. Eu falava assim, Senhor, eu estou indo fazer missão. Missão que eu vou fazer. E já tentava trabalhar a minha mente, falava assim, na ida não vai cair, né? Cheio de missionário aqui, na volta eu já não sei, porque já fizemos a missão, já não tenho o que falar. Tremendo assim, ó. Eu segurava no banco, naqueles negócios do banco, como se eu pudesse segurar o avião com a mão ali, ó. E o cara do meu lado perguntou, está nervoso? Eu falei, não. Aí já veio o negócio, mentiu, vai cair o avião, vai cair. Agora, já veio aqui, ó. Eu não sei se você lembra, mas eu nunca mais me esqueci disso. Eu tenho aquele negócio. Eu peguei, eu acho que podia pegar. Eu peguei, se eu não peguei, foi desvio de material da empresa aérea. Mas naquela frente do meu banco tinha assim, TAM. Era a propaganda deles. Todos os nossos voos têm o mesmo destino. Eu só pensava no que caiu. Eu falava, meu Deus do céu. Todos os nossos voos têm o mesmo destino. Pensa, o que é isso? E na hora de descer em Goiânia, teve turbulência. Medo da morte desgraçado. Medo daquele negócio não funcionar de novo no Fokker 100, do inferno. E aí me veio na cabeça olhar para as comissárias, eu estava num dos primeiros bancos. As duas comissárias sentadas de frente para a gente, sorriam, conversavam, faziam planos, ajeitavam o cabelo, que tem que estar rigorosamente preso, provavelmente já para descer lá, alinhadíssimas. E aquilo foi me dando paz. Falei, essas mulheres sabem o que estão fazendo. Não é possível que elas estejam ali rindo assim, vai cair. Não é possível. Elas sabem. E aquilo foi me acalmando o coração e pousou. Minutos depois, pousamos. Porque eu tinha uma referência. Eu tinha uma turma do meu lado esquerdo, de americanos. Os caras devem ser viajados, são missionários, assim, mais coroas, já mais para a parte final da história de Moisés do que para a inicial. Os caras sabiam o que estava passando, eles estavam tranquilos, conversando em inglês com muita paz. Eu, de novo, perguntava assim, não é possível que eles estão falando, nós vamos cair. Não é possível. Só que em inglês, eu tentei dar um sotaque, não é possível, eles estavam em paz, em paz. Eu falei, nós vamos pousar, nós não vamos cair. Tirei aquele negocinho, guardei para mim, tem até hoje lá, todos os nossos voos têm o mesmo destino. Aquele Fokker 100 foi um acidente. Eu tinha referências para dizer, nós vamos chegar. A morte de Moisés é perder esse tipo de referência. Como é que vai ser? O voo pousa ou não pousa? A gente entra na terra prometida ou não entra na terra prometida? Deus chamou esse cara. A gente ganha a próxima batalha em Jericó, ou a gente não ganha. É esse desafio aqui. É essa luta que está aqui. É dor, é medo, é insegurança. São esses sentimentos que permeiam o coração de Josué. É dessa realidade que aquele movimento dos sem terras, daquela época, estava vivendo. O que nós vamos fazer? O que a gente tem? Não é por um acaso que a palavra ao Josué é dita assim, ser forte e corajoso. Não é por acaso. Deus não lança uma palavra casual assim. Ele sabe que tem um coração inseguro ali. Ele sabe que tem gente olhando para si mesmo e para os recursos que tem, e para a batalha que está diante dele, falando, não tem como vencer.
Eu não sei se eu consigo enfrentar mais essa história, eu não sei se a gente consegue. E a referência que a gente tinha se perdeu. Você já ficou sem força para enfrentar o amanhã? É disso que está acontecendo, é disso que está falando aqui. E, aliás, esse texto aqui me anima para a vida cristã. Desconstrói esse modelo de vida cristã que é exacerbado na teologia da prosperidade e da vitória fácil, a ponto de igrejas usarem o slogan assim: você está sofrendo, você está com dor, porque pensa nessa palavra para Josué, ele não dorme de madrugada, porque quem está nesse ambiente não dorme. O que eu vou fazer amanhã? Vai ter maná ou não vai ter maná? Como é que Moisés fazia para ter maná? Vai ter o que comer amanhã ou não vai ter o que comer? E quando essa turma dana reclamar, eu sei como é que é, eu vi, eles tentaram apedrejar Moisés. Eles tentaram me calar, inclusive, quando eu trouxe boas notícias. Essa é a cabeça do Josué. Aí Josué não dorme de noite. Aí ele liga a televisão dele. Aí tem uma televisão evangélica dizendo assim: pare de sofrer. Porque quando você entrar para o Evangelho, o sofrimento acaba. Deus é tudo que você precisa. Não podia eu falar isso agora? Agostinho diz assim, meu coração não encontrará paz, descanso, até que eu me encontre contigo. É como se ele tivesse saudade de uma coisa que ele nunca viveu, da eternidade. Meu coração não vai ter paz, não encontrará descanso, até que eu me encontre contigo, até que eu esteja em teus braços. Ele está dizendo assim: nesse mundo, há um vazio que permeia todo o meu ser, e só vai ser preenchido quando eu encontrar com Deus, quando tiver Deus. Mais à frente alguém diz assim: o coração do homem tem um vazio que é do tamanho de Deus. A gente enche com tudo e não é suficiente. Para preencher esse vazio, só Deus. Aí a gente conclui assim: quando você receber o Evangelho, quando você entrar para essa comunidade de fé que está aqui, esse vazio vai acabar, esse sofrimento vai acabar. E é daí que surge o slogan: para de sofrer. Só que olha aqui para mim, eu, você e Josué entregamos o coração a Deus, amém? E a gente sofre ainda, verdade ou não? A gente já tem a fonte da água da vida, sim ou não? E a gente tem sofrimento ainda? Eu vou transformar sofrimento porque está muito na teologia da prosperidade, que vocês já estão vacinados. A gente tem sede ainda? A gente tem a fonte da água da vida. Aquele que crê em mim, aquele que beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios. Flui do seu interior e do meu. Você crê nisso? É o que diz a palavra, amém? Agora, com verdade, você tem sede ainda ou não tem? Eu também tenho. Eu também tenho. Eu me entreguei ao Senhor Jesus, assim, com batismo, com 10 anos de idade, 1985. É só fazer a conta, você sabe quantos anos eu tenho. E tive sede depois disso muitas vezes. Muitas vezes, de noite, vendo o programa do Pare de Sofrer, sem dormir, com angústia na alma. Depois eu virei pastor. Aí que eu tive sede mesmo. Aí que eu lidei com sofrimento mesmo. Seu e meu. Aí que eu vi que é angústia de alma, te ver chorando por algo que é impossível de ser vencido.
e eu não ter remédio, eu não ter uma palavra bíblica, eu não saber abrir um texto bíblico para te dar um conforto, porque eu sabia que qualquer texto bíblico vai ser insuficiente, eu sabia. Sede. E essa história é uma história linda para mim, porque Deus não maqueia essa história. Ele sabe, é alguém que é meu, é alguém que eu escolhi, porque o texto que a gente leu antes diz assim: Moisés já tinha imposto a mão sobre ele, e o Espírito do Senhor estava com ele. Não disse isso no final? Ele era cheio do Espírito, e o povo seguia. Esse homem de Deus, que tem a fonte da vida com ele, que o Espírito, com E maiúsculo, está com ele, tem medo, insegurança, cansaço, está fraco, está fraco, né? Está fraca, vai dar margem para a turma do arco-íris. Josué era difícil de imaginar Josué com um arquinho na cabeça e falar: vamos, povo, vamos. Josué era cabra macho. Com medo. E aí eu aprendo que a questão não é se eu tenho sede ou não tenho sede, porque a verdade é que nós temos sede, e também é verdade que a fonte da água da vida jorra do nosso interior. A questão é aonde eu vou matar minha sede, não é se eu tenho ou não tenho sede, não é se eu tenho ou não tenho medo, angústia, insegurança e dor. Eu tenho, você tem, e a gente precisa, como cristão, aprender a lidar com isso, com essas verdades, não maquiá-las e fingir: não temos, porque temos o Senhor. Não, temos o Senhor e tenho medos também. Tenho o Senhor, sou do Senhor e tenho sedes. A questão é: onde é que eu vou matar minha sede? Nós, cristãos, temos uma fonte a jorrar para a vida eterna e um convite: vem matar a sua sede em mim. Mas daqui à eternidade nós vamos ter sede. Um dia, Ele nos enxugará dos olhos, ou, em outras palavras, um dia vai parar a sede. Mas até lá, a gente é gente que tem sede, sim, que tem medo, sim, que tem dor, sim, que tem dúvida, que treme diante de desafios. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Deus visita Josué e diz: eu sei que você tem medo. Ele não usa essa frase, mas se a gente olhar com cuidado, a gente vai vendo Deus. Eu sei que você está se sentindo fraco, mas segue, ser forte, tenha coragem, não desanime, eu sou contigo. Em outras palavras é assim: eu sei que você tem sede, mas eu sou a fonte, bebe de mim e segue. Chora, mas segue caminhando. Alguém me passou há um tempo atrás: eu sou ruim para gravar quem, é muito difícil para mim isso. Tem gente que tem uma facilidade enorme de gravar nome, de gravar quem mandou. Não tem gente que tem essa facilidade? Durante muitos anos, falavam para mim, do meu pastor, Mauro Israel Moreira, dizendo: nossa, o Mauro Israel gravava o nome de todo mundo. Assim. E era verdade, né? Passava assim por você uma vez, duas vezes, você falava o nome, e depois te encontrava 4 meses, 5 meses depois, ele sabia seu nome. E sobrenome, está dizendo o Marquinho aqui, deve ter tido essa experiência com ele. Eu, por exemplo, há quantos anos você está na igreja, Marco? Não, aqui com a gente. 8 anos, eu só sei o nome, não me peça o sobrenome. Eu sou assim. Não consigo gravar, não. Depois você me lembra. Tiago, filho de Alfeu. Sei o nome do pai e tudo. Josué está dizendo assim: ó, estou cansado, estou com medo. Aí Deus fala assim: segue. Aí eu não me lembro quem mandou, mas mandaram uma mensagem dizendo assim: pegou fogo uma vez num prédio, não sei onde, não sei em tal lugar, e a fumaça começou a tomar conta do ambiente, as pessoas começaram a chorar muito e a se apavorar muito, e uma das mulheres conduzindo a outra dizia assim: pode chorar, mas anda, chora, mas caminha, não para de caminhar. Você pode continuar chorando e com histeria, você não pode parar de caminhar, continua caminhando. E ela, no final desse e-mail que me passava,
atribuía a terem conseguido vencer o incêndio no corredor por conta dessa mulher que dizia: chora, mas caminha, não para de caminhar. Para mim, o que Deus está fazendo aqui com Josué é isso. Ó, você pode chorar, você pode ter medo, você pode ter insegurança, mas vamos caminhar. Em outras palavras, a vida vai seguir, eu não desisti de você. Levanta, devia estar na Bíblia isso. Sacode a poeira. E você já sabe o resto do versículo. Eu não vou falar para não dar trela para o inferno. Está no livro de Judas Iscariotes. Não está na Bíblia não, mas tinha que estar esse negócio, sabe? Que é Deus falando: vamos embora. Eu sei que está doendo, mas prova de mim, bebe de mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, ou eu vos aliviarei. Isso é Evangelho. Evangelho não é essa aglomeração de um monte de gente sem problema. Também não tem que se tornar uma aglomeração de um monte de gente que finge não ter problemas. Aqui é a consumação da palavra daqueles que sabem. Ele nos convidou a ir a Ele, nós os cansados. Josué era um desses. Nós os sem referência para o amanhã. Josué era um desses. E a gente vai beber da água da vida para seguir a vida. Com dor, muitas vezes, mas caminhando. Porque eu serei contigo, é a palavra do Senhor para Josué. Ser forte, corajoso. Assim como fui com Moisés, eu também serei contigo. Eu creio que essa palavra para o Josué é para a minha vida e para a sua vida também. Eu me lembro uma vez, eu estava assim com muita tristeza e insegurança. Eu achava que a IBJI já não caminhava para além do que podia caminhar. E eu senti assim no meu coração que eu não sabia muito o que fazer mais. E eu fiquei assim: Deus, acabou o meu tempo. A minha hora acabou. Eu estava pregando, a igreja cantava uma música que ela me angustiava ao invés de me acolher. A igreja estava cantando Poderoso Deus. Poderoso Deus. E aquela parte se repetia muitas vezes. Aquilo estava me fazendo mal ao invés de bem, sabe? Eu estava assim no primeiro banco de uma outra igreja que eu estava convidado para pregar, estava prestes a eu subir, e eu com esse conflito enorme, assim, quando eu voltar para o Rio de Janeiro, eu tenho que voltar para a minha igreja? O Senhor tem alguma coisa para mim? Eu não estava conseguindo ter paz no coração. Aí eu fiz o que eu falo que, assim, que não é muito legal de fazer. Eu abri minha Bíblia assim, botei o dedão, aí caiu assim: não te mandei eu? Ser forte, corajoso, tem de bom ânimo. Eu falei: é de Deus. E segui para frente. Não é se Deus direcionou aquela página ou não. Vocês me conhecem, eu não sou o Paulo Afonso Generoso, assim, eu sou batista. Eu peguei uma palavra dali, eu queria que ela fizesse sentido para mim, naquela hora fez. Mas não é se Deus abriu a Bíblia ali ou não abriu a Bíblia ali, aquela palavra era viva para o meu coração, ela encontrou um buraco aqui dentro e preencheu. Em outras palavras, aquela palavra foi uma fonte a jorrar para a vida eterna para alguém que tinha sede. Eu bebi dela. Evangelho é essa aglomeração aqui de gente que sabe assim: nós descobrimos uma fonte para todos que têm sede serem saciados. Não é uma aglomeração de gente que resolveu e não tem mais sede. É de gente que sabe aonde saciá-la, na fonte de água da vida. Josué teve dessa rocha. Eu creio que a gente possa ter também. Só para não ficar no ar, continuo achando que Deus foi rigoroso com Moisés. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Aliás, vamos lá ver, para isso não ficar solto. 1 Coríntios capítulo 10.
Eu não quero, irmãos, que vocês ignorem, verso 1. O fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Essa é uma alusão à nuvem que estava sobre o povo que estava sob a nuvem, dizendo, eles foram batizados na nuvem. A nuvem se movia e eles iam juntos, eles caminhavam juntos. A nuvem parava, eles paravam juntos. E uma alusão à travessia do Mar Vermelho, quando eles passam no Mar Vermelho, atravessam o Mar Vermelho, junto com Moisés. Todos, verso 3, comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam de quê? Da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. E aí o povo reclama de sede, tem vontade de beber, tem sede, e aí Deus orienta Moisés, vai lá, fala lá na rocha, e Moisés estava atarantado, estava triste, irritado com toda aquela situação, estava com a cabeça a mil, e ele chega na rocha, que dá água, que é a fonte de água, e ele bate 2 vezes na rocha, e Deus o castiga, dizendo, esse é o Cristo, você devia ter falado, e ela ia dar da água da vida, você bateu, você está fora. Eu continuo achando que Deus foi assim, rigoroso, mas Ele é soberano, e algumas vezes na caminhada de vida dele, Ele não tem que dar explicação para a gente, Ele tem seus próprios caminhos. Eu olho para alguns dos caminhos de Deus, e eles não fazem sentido para mim. Fosse eu a dizer qual o melhor caminho, eu teria, sim, 3 outras boas opções. Mas Ele é soberano, Ele é Senhor. Os caminhos dele são mais altos que os nossos, é o que diz a palavra. Você crê nisso? Mesmo? Crê nisso mesmo? Algumas vezes não faz o menor sentido, não fecha a conta dentro da gente, mas Ele é Senhor, Ele continua conduzindo a história, o povo continua num rumo certo e vai entrar na terra prometida. Na terra prometida vai crescer, vai se tornar uma grande nação, e dessa grande nação vai vir um Messias. O nosso Salvador veio ao mundo. Deus não perdeu o rumo da história, não perdeu. Ele é soberano e sabe o que faz. Muitas vezes, não faz o menor sentido para mim os rumos do Senhor. Mas eu aprendi que algumas vezes na caminhada de fé cristã, eu não vou conseguir entender o caminho. E me basta saber que Deus ainda está caminhando à frente da gente. Algumas vezes eu não vou entender por que Deus. O Senhor perdoou tantas outras coisas. Cá para nós, os caras idolatraram, hein? Bezerro de ouro, vocês lembram dessa história aqui? Os caras cuspiram na cruz. E o Senhor perdoou, foi junto com eles. Moisés orou, o Senhor perdoou. O cara errou uma. Ele diz, foi o suficiente, eu sei o que faço. Eu sou soberano. Basta para nós, grava isso, sabermos que Ele continua conduzindo a história da nossa vida. Algumas vezes eu, com muita transparência, não consigo entender. Talvez você pense assim, você é pastor, você tinha que saber, mas não sei. Muitas vezes. Mas aprendi que me basta saber que Ele ainda está no controle. Fosse eu no Monte Nebo, no lugar do Moisés, eu diria, Senhor, eu estou triste. Eu passei 40 anos esperando esse milagre. Eu investi a minha vida nessa história. Estou triste. Mas eu sei, apesar de não compreender, que os seus planos são melhores do que o meu. Eu confio em Ti. Eu aceito o Teu caminho. Você quer uma outra metáfora para essa? É a do próprio Jesus. Senhor, eu sei que esse caminho é muito duro. E a minha oração é essa. Meu desejo é esse. Passa de mim esse cálice. Ele está dizendo, olha, é um caminho duro demais. Mas Ele completa. Para não dizer assim, ele ficou sem a oração dele não foi respondida. Foi sim, direitinho. Todavia, seja feita
A tua vontade, seja feito do teu jeito. Eu não te entendo ainda, eu não compreendo o porquê de tudo isso, e nem sei se vou compreender um dia, mas aprendi que na fé cristã, algumas vezes, a gente vai caminhar, confiando que Deus está conduzindo a história, e isso é o suficiente para a gente. Isso é o suficiente. Desesperador é a gente saber todo o caminho, e ter a incerteza de se Deus está ao nosso lado ou não. Isso é que é desespero. Na fé cristã, umas vezes a gente caminha, olhando assim, eu estou vendo nada, mas eu sei que Ele continua Senhor da história. Ele não perdeu a rédea da história, Ele tem a rédea da história na mão. Ele é soberano. A fé cristã, às vezes, exige da gente isso. A minha oração é que a gente consiga descansar o coração nessa coisa. Eu não sei o porquê, eu não entendo como, mas eu creio que Ele ainda está com o controle da história, da minha vida na mão. O plano de redenção não se perdeu. Ele sabe o que escreveu a respeito de mim. Ele sabe. A minha oração não é mais para que você deixe de ter sede. A minha oração é para que eu e você aprendamos que a gente tem uma fonte a jorrar para a vida eterna, e que a gente vá na fonte beber. Não é se vai ou não vai ter sede, a gente vai ter sede, a gente vai ter medo, mas a gente tem da fonte para saciar. Então hoje nós vamos cantar, e depois eu quero orar com você. Quero convidar você a mergulhar nessa fonte, não para deixar de ter sede, mas para ser saciado, para dizer: vem me encher, vem tomar o meu ser, vem inundar a minha vida com teu Espírito, toma teu lugar no meu coração. Nada me preenche, mas eu sei que o Senhor me satisfaz, eu sei que o Senhor me basta. Nós vamos orar, nós vamos cantar junto com a Marcela e a turma, e depois eu vou orar com vocês. Deixa eu orar com você. Essa sensação de que não vai dar mais, é porque a referência foi perdida. Aí quando Deus vem a Josué, e hoje é a você e a mim, é para levantar o nosso rosto e dizer: olha para mim, levanta e caminha, eu ainda estou contigo. Ele está dizendo: não perde a referência, não torna a sua referência o luto, a dor, a angústia. Olha para mim, eu estou aqui, eu vim te buscar, Josué. Levanta, caminha, tem bom ânimo, ser forte, tenha coragem. Assim como eu fui no passado, eu também serei contigo. Segue, não perde a referência. Mas eu tenho um vazio, um buraco muito grande, pastor. Deus sabe. Ele é essa fonte disponível, dizendo: vem, bebe de mim de novo. Eu sou uma fonte inesgotável. Não é que você vai estar saciado para sempre, um dia sim, mas é que eu sei que você tem uma sede inesgotável. Então eu sou uma fonte inesgotável, bebe de mim de novo. Lembra que eu te saciei em outro tempo, lembra que eu te supri em outro tempo. Vem, bebe de mim de novo, vem para a fonte de novo. É isso que Deus está fazendo com Josué, tratando do luto, fortalecendo para a jornada. E eu creio que seja isso que Ele queira dizer para você hoje à noite. Então eu quero orar com você, você que entende assim: Wesley, isso foi para mim, Deus falou ao meu coração. Aí onde você está, faz um sinal com sua mão e deixa eu orar com você. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, minha filha, Deus abençoe, minha querida, Deus abençoe os dois, Deus abençoe essa família linda. Deus é com vocês, viu? Senhor, bendito é o teu nome. Tu és a nossa referência, Tu és o nosso porto seguro. Quando a nossa alma se ancora em Ti, ó Eterno, a gente encontra paz de novo,
E hoje à noite eu quero te pedir, visita o coração dos meus irmãos e irmãs que levantaram a mão dizendo: eu tenho sede de novo. Eu quero te pedir, tu que és a rocha espiritual, tu que és o Cristo vivo, que venceu a morte, supra o coração dos meus irmãos e irmãs, eu te peço, Senhor. Dá cabo a essa sede que parece inesgotável mesmo. Dá cabo a essa angústia, a essa dor, a um luto, a falta de referência, a ausência de perspectiva de futuro. Todas essas coisas nós hoje colocamos diante do teu altar e te pedimos: cuida da gente, levanta a gente não tem força nem coragem, mas a tua palavra, a vida volta ao coração da gente, como voltou para o Josué. Então encha o coração da gente, eu te peço, de esperança e de vida. Toma o teu lugar, erga os nossos olhos, porque como cantamos, o Rei chegou, o Rei chegou. Toma o teu lugar na nossa história de vida. Toma o teu lugar. Tu és tudo para nós. E ainda que com um nó na garganta e com angústia no peito, a sua voz, a gente se levanta para seguir. Então levanta a gente, eu te peço. Sopra fôlego de vida no coração da gente. Essa é a minha oração junto com os meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode ser.